Olá, eu sou o professor Baldo, Assis Baldo, e nós estamos conectados aqui no canal TVGN, Treinamento Virtual. O canal TVGN tem como foco o micro, o pequeno empreendedor. E nós temos como objetivo trazer conhecimento, trazer experiência para te ajudar a alavancar o seu negócio. E falando em experiência, hoje eu converso com Cristiano Fermo. Ele é o proprietário, o CEO da CLS Informática, empresa que tem como foco o suporte. Mais do que suporte, ele tem a solução em tecnologia para o empreendedor que está entrando no mercado, se formalizando, e também para aquelas empresas que já estão estabelecidas e precisa de um parceiro de qualidade. Depois da nossa vinheta, eu converso então com o nosso convidado. Muito bem, nós estamos de volta e antes de mais nada, eu quero agradecer aqui o Cristiano, que tirou um tempo lá nos seus compromissos para pegar e conversar com a gente. Cristiano, eu queria que você começasse falando de você e falando como é que surgiu esse gosto pela tecnologia e pelo empreendedorismo. Vamos lá. Eu sou engenheiro de formação, né? Me formei na UFES em 2001 e no término do meu curso de graduação eu estava com uma dúvida, que era: vou seguir a área acadêmica, vou virar um funcionário de uma grande empresa ou vou fazer o meu próprio negócio, ter o meu próprio negócio? E eu optei por essa opção. Quis criar uma empresa na área de tecnologia por causa da minha formação. Tinha companheiros que me ajudaram nesse momento e eu acho que eu fiz uma escolha certa, tá? Apesar das dificuldades, eu acho que foi um bom caminho que eu segui, tá? E lá se foram já praticamente 19 anos. 19 anos a CLS Informática está Exatamente, no mercado. 19 anos. E aí, como é que está a CLS? Qual é o seu tipo de cliente e o que você oferece para o mercado? A CLS ela é uma empresa de tecnologia que atende toda a parte de infraestrutura. Então a gente oferece suporte para infraestrutura de todos os segmentos de empresas, tá? De A a Z. E eu falo que a CLS ela tem dois momentos: antes e depois da gente virar com um provedor de serviços gerenciados. E essa mudança se deu em 2013 para 2014. É uma mudança de metodologia de trabalho. E essa é a primeira dica que eu dou para qualquer empreendedor: é estar atento às mudanças, aceitar as mudanças e sempre corrigir o seu caminho no momento que for necessário. A gente tem que ter ideia que não pode ser uma coisa estática, né? O seu projeto ele tem que ter umas fugas para você se ajustar ao mercado. Em 2012 foi um ano bastante difícil. 2011, 2012 foram anos bastante difíceis, dentre vários que a gente já passou, várias crises. E uma coisa que a gente nunca desistiu foi a busca por inovação. Então é uma coisa importante a se buscar em qualquer segmento de empresa, tá? Seja na área de tecnologia ou não, você tem que buscar sempre a inovação. E em 2013, a gente visitando uma feira em São Paulo, eu tive a oportunidade de conversar com empresas mais maduras que a minha, né? Então é outra dica que eu dou: procure sempre se espelhar, entrevistar pessoas bem-sucedidas na sua área ou áreas afins. E aí, numa dessas conversas, o empresário que eu conversei, ele era de Curitiba, ele falou para eu tomar atenção em 3 pontos específicos da minha empresa. E resumindo, esses 3 pontos falavam de
prevenção. Ou seja, para de ser corrigir defeitos que já aconteceram e passa a atuar no que poucos fazem, tentar evitá-los, os defeitos, né? E aí eu comecei a procurar essa solução. E aí a gente passou a adotar uma metodologia de serviço inovadora aqui no estado. Praticamente nós fomos pioneiros aqui, onde a gente trabalha monitorando o ambiente de tecnologia das empresas. Só para esclarecer aqui, você atua em todo o estado do Espírito Santo? Em todo o estado do Espírito Santo. A gente tem alguns clientes, poucos clientes em outros estados. Então você já rompemos as fronteiras. A gente atende clientes no Rio, São Paulo, sul da Bahia, e temos também empresas que atendem, que são coligadas em Minas Gerais. Tá? Então, assim, hoje... Só lembrando, né, você vai ver aqui o endereço do Cristiano, telefones para contato, e-mail, essa coisa toda, né, precisando. Exato. E assim, com o avanço da tecnologia e da internet, as fronteiras estão caindo. Então eu consigo atender uma empresa hoje tranquilamente de outro estado, de forma bastante eficiente, como se ela estivesse aqui. Então hoje os nossos clientes, muitos já preferem ser atendidos pela nossa plataforma de acesso remoto e monitoramento do que presencial. Mesmo porque a rapidez é fundamental nesse tipo de negócio. Exato. Né? E os clientes são surpreendidos normalmente com a nossa ligação. Eu ligo para o cliente, né, o nosso time liga para o cliente falando: olha, seu computador está pedindo uma atualização que precisa ser reinicializado, podemos agendar um horário. O cliente fica surpreso. Né? A gente identifica um setor defeituoso num disco rígido, por exemplo, antes que ele cause a parada ou a perda de dados nesta máquina. Isso é muito importante. Se um servidor ficar offline por motivos de falta de energia ou queda de link de internet, a gente que entra em contato com o cliente. Se isso for, por exemplo, num domingo, eu consigo prever e agir antes do funcionamento, do horário de funcionamento da empresa. Então isso minimiza o impacto que é ter um equipamento, um servidor parado em pleno horário de funcionamento. Aproveitando a deixa aqui, Cristiano, o empreendedor, quando ele começa a sair da informalidade para se deparar com a realidade da formalidade, ele se depara com alguns problemas. Vários. Primeiro é o custo, que para ele, num determinado momento, de repente foge das suas possibilidades. Mas há uma outra dificuldade, que é lidar com esses recursos tecnológicos que para ele parece um absurdo, igual você citou aqui, onde você simplesmente entra no computador dele, faz um trabalho, ou seja, ele tem medo da tecnologia e não está habituado com isso. Como é que é essa passagem do cara que está se tornando formal, convivendo com essas dificuldades? A formalidade ela traz benefícios e algumas dificuldades. As dificuldades são o excesso de burocracia, aumento de custo, tá? Obrigações e que você passa a ter, porém, se você for colocar na balança, você passa a ter alguns benefícios. Então, por exemplo, certas ferramentas, hoje você só contrata se você tiver um CNPJ. Empresas, várias hoje com o amadurecimento do mercado, isso é natural, só contratam empresas maduras, com CNPJ, com X anos de estabelecimento no mercado, com cases de sucesso. Então você imagina, eu vou ficar na informalidade e ter pouco custo, ou passo a ser formal e eu abro um horizonte de novos clientes? O problema é que sempre surge aqui, e é um questionamento que eu faço sempre. É possível alguém ainda viver na informalidade? Ou seja, o empreendedor, ele consegue ter vida fora do mundo digital? Olha só, na informalidade eu acho muito, muito difícil. Até mesmo porque, pelo menos as empresas que a gente conhece, é difícil, são raras as empresas que não
que contratam empresas ou pessoas que não tenham pelo menos um MEI, né? Um microempreendedor individual. Então, nesse ponto, hoje, nós temos vantagens. Com poucas horas, você tem um CNPJ e passa a emitir uma nota fiscal para uma empresa. Porém, isso é só uma formalidade fiscal. E a formalidade estrutural da sua empresa? Você tem que ter. Então, na área de tecnologia, é fundamental você trabalhar com ferramentas. Em outras áreas, idem. Se você passa a fazer bolo, por exemplo, você tem que ter um CNPJ. Agora, você tem que ter uma cozinha apresentável, você tem que trabalhar com mídias sociais. Então, a tecnologia anda em qualquer área e essa formalidade ajuda. Principalmente quem é do marketing, quando a gente se fala em mercado digital, a pessoa pensa em internet, redes sociais, né? Essa coisa toda. Mas o empreendedor, ele tem que estar ciente que vai ser necessário toda uma estrutura por trás que depende do mundo digital para ele. Exatamente, depende do mundo digital. Então, por exemplo, vários clientes chegam até a gente hoje porque a gente faz anúncios no Google. Ok, a gente patrocina anúncios no Google. Tá? Nós somos vistos no mundo digital. Você pode ver que jornais em papel já estão acabando. O antigo, tradicional, classificado acabou. Aqueles rodapés de jornal que a gente via muito, anúncios de equipamentos, acabou. Então, onde que você hoje encontra as empresas? Tá? Meio digital. Rede social somente? Não. Tá? Você tem que produzir conteúdo. Então, qualquer que seja a área do empreendedor, é importante que ele produza conteúdo. Isso é fundamental, que ele seja visto no mundo digital e, se você tem uma loja, um ponto de atendimento, também no modo físico. E você tem que encurtar esse caminho. Tá? Recentemente surgiu um estudo que falava assim, hoje o ponto já não é tão importante, o ponto de comércio que você abre já não é tão importante. Por quê? Porque facilmente eu encontro ponto via meios eletrônicos. Antigamente o ponto era fundamental, onde a pessoa passava na frente e via o seu ponto. Olha como está mudando, né, essa mentalidade. Eu posso abrir um ponto em um local não tão atrativo, com custo menor, e investir em meios digitais para as pessoas chegarem a mim. Porque se eu estou com vontade de comer uma coxinha hoje, sem massa, por exemplo, eu vou num celular, faço uma pesquisa e eu vou escolher os melhores restaurantes em Vila Velha, em Vitória, que tem essa coxinha, e eu vou até lá. Inclusive com rota, com opção de transporte compartilhado e assim por diante. Hoje eu pelo menos entendo assim, mesmo o cara que está trabalhando de forma informal, esse cara ele quer crescer. Ele quer crescer. E para crescer, ele tem que entrar nesse mundo digital. Ajuda, eu não vejo hoje nenhum negócio que esteja afastado do mundo digital. Cristiano, sua empresa ela trabalha oferecendo suporte, oferecendo soluções, como a gente falou aqui. O mercado capixaba hoje, como é que está em termos de startups, fintechs da vida? A gente eu tenho aqui pelo menos 2 nomes que me ocorrem, né? Que é a PicPay, que nasceu aqui no Espírito Santo, está explodindo no mercado nacional. Eu acho que é Lexa, nome agora de uma empresa. Tem vários casos de sucesso. Conta pra gente aí, você que está nesse métier, conta pra gente como é que está o mercado capixaba. A startup hoje, você criar startups hoje é muito fácil, porque com o meio digital você não tem muitas fronteiras. Então, onde você tem alguma ajuda para aquele empurrão, aquele startup inicial, isso facilita muito. Então, por exemplo, esses poucos meses atrás a gente foi presenteado com o FindesLab, que é um laboratório de uso compartilhado em cima do prédio da Findes, lá em Vitória. Onde funcionava o restaurante... O quase disco voador. O quase restaurante giratório. Exatamente. Lá eles transformaram num laboratório. Então, se você tem uma boa ideia hoje, basta você ir lá. Falar, eu tenho uma ideia, eu quero uma ajuda para começar essa ideia.
eles vão te dar todo o aparato necessário, desde que a ideia seja factível, ok? E dali, via internet, você vai conseguir investidores anjo para apoiar a sua ideia. Então, hoje nós não temos um grande centro, está espalhado. Nós temos grandes startups de sucesso que vêm do interior, tá? São do Nordeste, por exemplo, em locais não existe grandes um centros. Vale do Silício aqui no Brasil. Não existe. Existem vários. Não existe, principalmente quando a solução da startup já é digital, tá? Então eu posso hoje, de qualquer garagem, de qualquer local, de qualquer ponto que tenha internet, criar hoje uma solução de grande sucesso. Nós aqui no Espírito Santo temos investidores anjos? Tem. Hoje quem precisa de capital existe. Não precisa correr atrás dos grandes centros? O Sebrae hoje fomenta isso. Tá? Existem grupos que ficam olhando todos, através do Sebrae, por exemplo, através do sistema Findes, o que você tem de ideia. Então, o famoso pitch. O que é o pitch? É uma fala de até 5 minutos que você faz a sua propaganda da sua ideia. Você vai falar qual é a sua solução. Você tem que vender a sua ideia em 5 minutos. Você vai vender o seu peixe em 5 minutos. Esse pitch hoje, você coloca na internet, pessoas procuram, né? Existem competições hoje. Então, existe, por exemplo, você pode mandar o seu pitch para grandes centros. Teve recentemente o Web Summit em Portugal, em Lisboa. Você esteve lá? Eu não fui nesse, né? Acompanhei de longe. E você pode submeter e o seu pitch participar lá da escolha e ver investidores do mundo inteiro, né? Eles podem olhar o seu projeto sem você sair daqui. Você só está reforçando, agora há pouco você falou da importância da network, né? Nesses encontros aí, para quem não conhece o Cristiano, ele é um cara que está sempre se atualizando, viajando muito, tendo contato. Eu acho importante você participar, seja qual seja o segmento, você participar das feiras e encontros na sua área. Eu, no meu caso, tentei sempre, cada ano, visitar feiras e eventos aqui no Brasil, e assim que eu pude, participar em feiras e eventos fora do Brasil. Então, é importante por quê? Porque você passa a compartilhar e receber problemas comuns que você tem. Então, recentemente eu estive nos Estados Unidos, os problemas que eles têm lá, muitos são os mesmos que a gente tem, e eu tenho soluções que eles não têm. Então, essa troca de experiência é muito importante. Por exemplo, se eu não tivesse ido naquela feira em novembro de 2013, possivelmente eu não teria descoberto hoje a metodologia, naquela época, a metodologia que eu mais me apoio hoje. Então, é importante você participar. Esteja no centro dos eventos. Participe. Isso é importante. Não tem preço. É claro que a gente está falando dos Estados Unidos, eventos fora do Brasil, mas é importante você participar, ou seja, nem que seja aqui em Vitória, em Vila Velha. Se tem um encontro onde você pode... Vou dar um exemplo bem legal. A CAPES, que acontece anualmente no pavilhão dos supermercados. Eu vi várias pessoas visitando os estandes lá, não estavam expondo. Elas visitavam os estandes e faziam network com as pessoas nos estandes. Ou seja, você não precisa ter dinheiro, não precisa ir longe para isso acontecer, né? Existem eventos aqui de forma gratuita, onde vá, converse, troque ideia, tenha o seu cartão de visita, escute o que as pessoas estão conversando, o que é tendência. E aí sim, isso ajuda a abrir a cabeça. E a gente reforça aqui, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo, que treinamento sempre, né? Conhecimento nunca é demais, se aprofundar cada vez mais através da internet, em cursos presenciais, em encontros, feiras, isso tudo é de fundamental importância para o sucesso de um empreendedor. Eu vou encerrar a nossa entrevista aqui, Cristiano, pedindo para que você
faça para a gente digamos assim, uma previsão de como vai se desenvolver a economia nesse mundo digital, esse mercado de startups para os 2, 3 próximos 5 anos. Tendência é ainda a gente analisar friamente as criptomoedas, tá? Depende de uma regulamentação para elas serem devidamente apoiadas, ok? Eu acho que os crimes que acontecem em torno das criptomoedas deu uma atrasada nesse processo, porém se tiver uma regulamentação é um caminho sem volta. A inteligência artificial hoje é fundamental, tá? Todos os pequenos negócios já podem usufruir da inteligência artificial, é acessível. Então, você ter um robô de atendimento no seu site, no seu WhatsApp, isso hoje é completamente acessível. Então, imagina uma empresa de suporte como a minha, se ela conseguir filtrar 20% das ligações via inteligência artificial, via robô, que a gente chama de bot, tá? Então, todos os segmentos podem usufruir disso. As fintechs, elas se destacam, os bancos com tarifa zero. Então, isso está mexendo no mercado e na economia. Os bancos estão ficando incomodados com isso. Por que eu vou pagar tarifas altas, aquela burocracia, sendo que com 2 cliques, 3 cliques, eu mando uma foto do meu RG, eu já abro uma conta, tenho um cartão de crédito com custo zero. Esse mercado da fintech a gente não pode se aprofundar muito, mas uma coisa que a gente tem que observar é que está aparecendo fintech demais. Muita fintech. Esse mercado, uma hora ele vai passar por um filtro. Existe fintech da fintech. Se você quer abrir uma fintech, hoje já existe fintech que coloca a sua logo, né? Então isso lógico tem um limite, ok? Como tudo, existe aquela lei da oferta e da procura, que também vale para o mercado digital, para a área de tecnologia. Então, a gente tem que ficar atento a essas soluções disruptivas, tá? Celular. Hoje, com o celular na mão, você passa seu produto. Então, pensa comigo, quantos apps surgiram nos últimos anos e quantos ainda vão vir? Por que a maioria é gratuita? Quando o app ele é gratuito, você é o produto. E aí eles estão usando esses dados para quê? Para coletar informações e usar para fins de marketing. Então, olha só, tem negócio em todos os lados. Ou seja, oportunidade não falta. Oportunidade não falta. Eu vou abrir o espaço para você falar um pouquinho mais da sua empresa e encerrar a nossa entrevista. O que eu julgo importante hoje são empresas de todo o estado ficarem atentas às regulamentações. Então, por exemplo, ano que vem entra em vigor a LGPD, a nossa Lei de Proteção de Dados Pessoais. Tá? Na Europa isso já está em vigor e aqui a nossa lei é tão boa quanto a deles. Então, empresas de qualquer segmento fiquem atentos a isso. Podem ter oportunidades e problemas. Então, hoje a CLS, como qualquer outra empresa de tecnologia, ela está atenta, principalmente à área de segurança, tá? A área de compliance, que é regulamentação, e suporte à infra de TI, seja ela local ou em nuvem, que é outra tendência mundial que a gente acabou não falando, que é o mercado em nuvem. Então, tudo indo para a nuvem. Mas o que é nuvem? A nuvem é um computador que não está mais na sua empresa, está fora da empresa. E ela precisa de cuidados tanto quanto dentro da sua empresa. E a CLS, ela cuida disso. A gente poderia ficar conversando aqui um bocado de tempo. Tem muito assunto. Não vai faltar oportunidade. Nós vamos voltar a conversar com o Cristiano. Eu conversei aqui, então, com o Cristiano Fermo, o CEO da CLS Informática. Cristiano, obrigado. Muito obrigado. Um abraço.